do programa. Eu agradeço a todos por terem vindo conversar com a gente, a Regina, a Tenildo, o Rui, que está mais uma vez aqui hoje, essa semana, me ajudando. E a gente vai bater um papo, começar pela televisão, né, professora? Sim, tem que ser. É um assunto muito bom, né? Poxa, para nós, então, é sempre apaixonante. Tem semblante assim de professora, né? Mas ela é Clássica, professora clássica, né? Será que isso é um elogio? É um elogio. É porque professor, às vezes, é meio assustador, né? Para alguns alunos. Não no seu caso. Na verdade, eu gosto muito de ser professora, mas sempre me defino mais como jornalista. E depois que eu conheci a televisão, foi como tu disseste no início, falei muito de televisão, mas eu gosto muito, muito, muito de sala de aula também. A gente se renova o tempo todo, né? Com a juventude das pessoas, as inquietações, até com os desaforos, às vezes, dos alunos, a gente aprende. Porque a Regina, eu vi vários ex-alunos dela lá reverenciando ela. Os alunos são apaixonados São apaixonados por ela. Ai, meu Deus, olha, eu vou sair daqui com o ego pois é. inflado. Então vamos para a televisão, que o seu ego vai ficar ainda mais inflado, porque você tem uma história também aqui na televisão do Pará. Mas, Regina, eu queria começar assim, como um meio de comunicação de massa, né? Quando ela surgiu no mundo e aqui no Brasil, quando ela foi trazida para cá, implantada aqui. Quer dizer, você acha que o sucesso que a TV fez imediato e até hoje ainda é um meio de comunicação muito presente, né? Por que isso? Qual é, assim, a mágica da televisão? O que ela tem de tão especial? Eu acho que a primeira mágica é a imagem mesmo, né? Mostrar em tempo presente. O Péricles Leal, que foi uma pessoa que formou muita gente aqui, ele era dos associados, né, da TV Tupi, e a TV Tupi, nesse momento, já quando a TV Marajoara surge, aqui em Belém, em Belém, que já é 1961, eles já não estavam mais somente recrutando pessoas de rádio e do cinema. Eles faziam isso, e aqui o pessoal da Rádio Marajoara vai dar uma contribuição enorme, principalmente no jornalismo e no esporte. Mas eles já estavam também preocupados em formar pessoal, e o Péricles Leal fazia isso muito bem. Ele ia pelo Brasil formando profissionais onde a TV associada ia surgir, né? Aqui no caso a TV Marajoara. E ele diz isso, que a grande magia da televisão era o tempo presente. Quer dizer, as coisas enquanto elas estão acontecendo. Eu creio que tem isso sim, e também tem uma capacidade que a televisão tem de levar as coisas para a tua casa. O rádio também tinha isso, mas não tinha a imagem, né? Mas a TV te coloca frente a frente com o Papa, com o crime, com coisas boas, com coisas ruins. E quando a TV surgiu, o rádio era um meio hegemônico, o grande meio. O grande meio. Aí vem a TV com a imagem e aí a gente entende porque o imenso impacto que ela trouxe, o sucesso que ela fez. Mas hoje em dia ela continua ainda, né? Continua. Eu acho que é muito por causa dessa intimidade e da companhia que a TV faz. Eu acho que é muito isso, assim, em casa, né? É verdade. Quando você liga... Numa sessão de apresentação de trabalhos do encontro de análise de discurso que está havendo lá na Federal do Pará, e houve uma garota, uma estudante, que fez um testemunho. Ela dizia o seguinte, que a avó dela fala com a televisão, conversa com a televisão, né? Ela dá bom dia, dá boa tarde, ela reclama o que está acontecendo no programa, enfim. E eu me lembrei que a minha avó fazia isso com o rádio. A minha avó tinha um costume de colocar aqueles fonezinhos, chamava-se nesse tempo egoísta. Imagina, hoje em dia somos um mundo de egoístas, né? Todo mundo com seu ouvidinho preenchido. E ela dizia, a gente ouvia ela dizendo, bom dia, boa tarde, até logo. Era muito engraçado. E esse hábito passou para a televisão, mas a televisão te dá uma sensação, eu acho um pouco estranho isso. Essa sensação, como tu dizes, de intimidade, né? De fazer companhia. Que você conhece as pessoas. É um fenômeno, inclusive, que os atores relatam muito, né? Você fica com raiva do ator. Com raiva do ator. Ele é perseguido na rua, você confunde os limites entre o personagem e o ator. E é curioso como a televisão, ainda hoje, com toda a concorrência da vida de hoje, como eu acho incrível, 55 milhões de pessoas assistiram o desfecho lá da novela da Carminha, da Avenida Brasil, é verdade. É incrível. Ontem eu vi a morte lá da menina, da Nicole, né? E o comentário, aí várias pessoas assistiram, nós éramos algumas pessoas, aí, poxa,
poxa, mas ela não morreu legal, a morte não foi muito boa, ela estava melhor antes de morrer naquela cena de despedida, né? Então, pessoas que não estavam assistindo vieram para assistir aquela cena, né? Você tem também isso, as pessoas já editam a novela, tem os personagens que eles assistem, outros que não. Eu acho muito interessante esse fenômeno ainda ela hoje. exerce um fascínio, né? Ainda hoje. O melodrama, que é a telenovela, é o clássico, né? Você tem o bom, o mal, as coisas se ajustam, você tem... Agora, o que eu acho complicado hoje em dia é que o autor já escreve de olho no sucesso, de olho no público. Isso eu não acho muito legal, porque o público interfere o tempo todo e às vezes você vê até soluções forçadas. Na novela. Na novela, porque é a pressão. Eu acho que isso para o autor não deve ser legal. E a gente está falando... A empresa também exige, né? Pois porque, é. Olha, tem que ter audiência. Porque tem um monitoramento o tempo todo. Aquele irmão do Boni escreveu um livro fantástico. Eu não sei, eu não li o livro do Boni para fazer a comparação, mas o livro desse irmão dele eu li. E assim, eu adoro ler histórias da televisão contadas por pessoas que viveram a TV. Que viveram aquilo. E principalmente os mecanismos dele, por exemplo, para criar um fantástico da vida. É verdade. Como é que vou criar um fantástico e tocar no coração do brasileiro num domingo à noite? Então, todo o mecanismo lógico, eu adoro ler esse tipo de coisa. Mas olha, Regina, eu queria só fazer um comentário. Eu fiz uma pergunta para os meus alunos uma vez e perguntei para eles qual foi a descoberta ou a invenção mais fabulosa do homem. Aí um disse, o homem foi à lua, e não sei, eram várias. Aí alguns falaram a televisão. Eu acho que foi a televisão a coisa mais fantástica que já existiu no século passado. Por quê? A televisão te faz sentir gosto, vontade de comer pizza, tomar refrigerante. Que é terrível, isso é a parte ruim. Sabe, beber cerveja e fazer outras coisas que eu não posso falar porque o horário aqui não permite, né? Então, minha amiga, a televisão é fantástica. Ao mesmo tempo que tecnologicamente a televisão foi uma evolução, né? O marketing também começou numa evolução, aí tu já viste só, né? Agora, olha só, isso que o Rui está falando com certeza foi uma das maiores criações e invenções do homem, né, no século passado. Não sei se é a maior, mas com certeza uma das maiores foi. Mas a televisão também já foi muito demonizada, né, Regina? E ainda é muito, né? Acusada de manipuladora, de opiniões e tal. Eu queria que você falasse também um pouquinho disso. Como é que você como professora, como é que você discute isso com os alunos? Sim, eu queria até voltar para o que ele disse, que é uma questão interessante, Rui. Esse casamento da publicidade com a televisão foi um casamento desde sempre, porque quando a televisão surge no Brasil, também é um momento que o Brasil, a economia se abre para o capital estrangeiro, então chegam as empresas de propaganda, de publicidade, principalmente as norte-americanas. Então você tem um investimento muito grande em cima da televisão, dos publicitários que anunciavam, né, produtos de uma indústria que precisava naquele momento formar consumidores, inclusive a própria televisão, vender o aparelho de televisão, né? Eu acho que isso é interessante a gente perceber. Tu estavas falando agora que a gente sente vontade de comer pizza. É um problema, né? Mas o problema maior, eu acho, é a televisão vender. Olha, havia um anúncio de uma empresa de tênis que dizia, compre a felicidade, compre tal coisa, que era o nome do produto. Isso é um pouco criminoso, porque era uma época em que se roubava muito tênis, inclusive aqui em Belém, né? Você começa a vender coisas o tempo todo nos intervalos. Eu brinco às vezes, eu digo, as pessoas às vezes elas olham muito para o que está de perigoso nos programas, mas eu acho que o grande perigo é o intervalo. Quando eu estou assistindo televisão com uma criança do lado, eu tremo no intervalo, porque até os intervalos de canais infantis, como Discovery e outros, eles estão vendendo coisas o tempo todo. Eu acho isso terrível, né? Eu não tenho filhos, mas eu vejo o drama das pessoas, a criança começa, eu quero. Você vai formando o consumidor, ele ainda não sabe nem falar, mas ele já é levado a desejar aquele objeto que a TV está apresentando, da melhor forma possível, porque sorvete na televisão é mais bonito que ao vivo, tudo na televisão é mais bonito, né? Porque é uma máquina de vender. Então, assim como vende produtos, às vezes não, quase sempre, né? Vende ideologias, e isso é complicado,
Porque quando você já tem maturidade para fazer o crivo, é uma coisa, mas quando você é jovem, ou quando você não tem outras defesas, você não leu, você não estudou, você não teve uma escola boa, você fica muito entregue realmente, eu acho que acredita mais, né? Esse eu acho que é o panorama do Brasil. É, isso que eu ia dizer, assim, né? Aqui no Brasil a televisão se tornou realmente o meio de comunicação hegemônico, muito por isso, quer dizer, a gente tem uma tradição oral aqui muito forte, nós não tínhamos um arcabouço, um tempo de leitura da população, quer dizer, não é da não existia cultura tradição de ler, não existe essa tradição da leitura. Então a televisão fez um sucesso logo imenso, né? O Muniz Sodré e a Marilena Ferrari dizem que tu passas daquela oralidade da porta da casa, interpessoal, para a oralidade eletrônica, não há uma transição. Então o poder é grande. Eu acho que uma coisa, eu gosto de televisão, gosto muito de fazer televisão, eu gosto de estar numa televisão como eu estou agora, eu gosto das pessoas, desse frisson, essa animação, mas eu tenho muitas críticas a muitas coisas que vejo e eu acho que a gente precisa ter, sim, a crítica, inclusive do nosso próprio trabalho, né? A gente tem que de vez em quando estar vendo o que é que a gente está fazendo, porque é muito complicado, você tem um poder muito grande nas mãos. Embora hoje a gente fale muito da mídia social, das redes sociais e tudo, mas elas ainda não têm tanta força, até porque ainda não estão, né? Tu tens um número aqui do Ibope, que é a quantidade de aparelhos, de 96,9% dos domicílios brasileiros tem televisão. Com certeza, esse número não corresponde a acessos de outras mídias. E mesmo esses acessos, como é que eles são? Um dia desses eu conversava com uma ex-aluna minha, a Luana Laboissière, e ela me dizia que às vezes ficava frustrada porque ela lutava para colocar notícias de conteúdo, coisas que ela acha que vão impactar na vida das pessoas, no portal de internet no qual ela trabalha. Aí quando chegava a lista do que era mais visto, era o gatinho do Himalaia, nada contra o gatinho, que eu adoro o gato, mas era o fait divers, o bom e velho fait divers, quer dizer, aquela coisa que não muda, né? Aquela notícia rápida. Notícia rápida, que não muda a vida de ninguém. Então, o macaquinho que foi resgatado no alto do Capitólio. Quer dizer, você às vezes luta muito como jornalista para que o teu trabalho ajude a vida das pessoas, no sentido, não é nada de messiânico, mas para que elas tenham mais consciência, se tornem realmente um telespectador mais crítico, mas ainda é difícil porque, primeiro, a pressão contrária é muito grande. Eu acho que a mídia, em geral, forma mais consumidores do que cidadãos ainda, né? Ainda é assim, né? Ainda é assim. E você acha que, comparando, por exemplo, a televisão de hoje, eu falo na TV aberta, não estou falando nem nos canais fechados e tal, canais a cabo, a qualidade está muito ruim mesmo, como se diz tanto por aí? Olha, eu vi um dia desses uma entrevista de um senhor que eu acredito que ele se aposentou no Brasil. Ele é jornalista e ele era correspondente da BBC. E alguém está reclamando da falta de opções culturais no Brasil. E ele diz, mas o que é isso? Não existe isso, né? A gente pode fazer tantas coisas. Então, eu acho também que a gente poderia fugir um pouco, sabe? Quando você não está sendo bem atendido num lugar, num serviço, você naturalmente não vai voltar, né? Vai reclamar e tal. Eu vejo que as pessoas reclamam, por exemplo, da novela. Mas aí está todo mundo ali. Quer dizer, as pessoas também não exercem muitas vezes, eu acho. Eu reconheço que ainda são canais estreitos, mas muitas vezes você não reclama ou você não exerce seu direito, né, de ter uma televisão de mais qualidade. Eu vejo coisas na televisão, às vezes, que me assustam. E o que me assusta mais é o índice de audiência que elas têm. Por exemplo, os programas policiais. Eu acho incrível como a pessoa fica... Na TV norte-americana isso existe, aquele filme, aquele documentário Tiros em Columbine mostra isso muito bem. É verdade. Quer dizer, como é que fica o helicóptero ali de uma emissora seguindo uma perseguição policial uma tarde inteira, né? E isso é visto por milhões de pessoas. Eu me preocupo porque eu acho que aí você começa a criar a violência é muito grande, eu acho que a violência é terrível,
Eu já fui vítima, acho que todo mundo aqui tem uma história para contar, mas quando você assiste isso 24 horas por dia, parece que potencializa Aí começa a surgir tantas a sensação, síndromes e mais síndromes aí na cabeça. E você pessoas. começa a achar, de repente, quer dizer, eu espero nunca achar isso, que bandido bom é bandido morto, porque o tom é muito violento, pesado, né? O tom é esse, é um lixamento midiático ali, né? Você é incitado a ver coisas, esse caso desse menino agora de 13 anos, por exemplo, né? É uma exploração completa, mas a gente vê claramente que em alguns momentos não há nada de novo, mas é preciso manter o interesse das pessoas. Mas há coisas boas Pois também. sim, existe sem o lado dúvida. ruim, como em tudo na vida existe o lado bom. É uma máquina, essa máquina não opera sozinha, ela é Antes da operada TV, por pessoas, né? Por grupos. O Hitler fez uma guerra com uma boa rádio na Alemanha. Sim. E bons professores dentro de sala de aula. E uma grande cineasta, né? Exatamente, cineasta, ainda tinha cineasta para fazer. E aí com a questão, a evolução da televisão, Regina, assim, tu já estás dando a tua opinião, assim, bastante clareza, assim, do que é hoje a TV brasileira, a TV mundial. Mas assim, existe uma pergunta assim meio... Mas existe uma TV paraense? Olha, aí eu te pergunto, existe uma literatura paraense? Essa velha pergunta, né? Por que nós temos que ter essa pergunta sempre? Eu acho que nós temos coisas do Pará dentro da televisão, mas o formato da televisão, ele ele é universal. Você tem coisas aqui, você tem a essa hora em algum lugar, deve ter alguém fazendo o que a gente está fazendo aqui, porque inclusive é uma fórmula, né? A conversa. Nós estamos falando de assuntos paraenses, isso muda. Mas o que é, no fim das contas, uma TV paraense? Eu acho que a gente às vezes se preocupa muito em ter a nossa cara na televisão. Eu acho que isso é importante, sim, porque nós passamos muito tempo sem ter. Né? Depois da TV Marajoara, eu ainda tive a sorte de ver a TV Marajoara, não trabalhei nela. Só uma perguntinha para Renata. Renata, tu és da época da TV Preto e Branco? Ele vai fazer essas perguntas constrangedoras, né? Não, ele Nem gosta, dou bola para você, hein? Ele quer te situar, né? No tempo e no espaço. Ele quer fazer a linha do tempo. É a minha amiga Renata. Não, mas a sua amiga Renata é uma criança. Então, perto da TV Marajoara. Então, o que acontece? No tempo da TV Marajoara, a gente tinha, sim, produção local. Vem aqui daqui a pouco um humorista. Né? O Armando Pinho era um humorista. Tinha muita coisa. Incrível. Uma série de pessoas, Tassimar Cantuária e outros que estão aí, Carmen Eunice. A gente tem um monte de gente que fazia TV ao vivo aqui. Era. O sangue era açaí. Né? O açaí não era tão caro, eu acredito, como hoje, então o sangue era açaí. Havia tragédias, havia coisas que davam errado, um Cristo crucificado uma vez caiu de cara, mas enfim, isso tudo acontecia, mas o que era principal, eu acho, que era a criatividade dessas pessoas, é a audácia. Maria Silvia Nunes, Raimundo Mário Sobral e outras pessoas adaptavam peças de teatro. Eu vi Brecht na televisão, não tinha aqui em Belém como ver. Então, muitas coisas que a gente viu primeiro na televisão. Então, hoje, eu acho importante que exista a TV Cultura, que ela seja como é. Por quê? Porque as outras emissoras, embora tenham conseguido mais espaço, isso é recente. Até os anos 80, as emissoras comerciais, elas quase não tinham muito espaço para programação local. Locais, né? Exatamente. Olha, fazendo uma comparação com outras TVs de porque outros a grade é muito rígida. Eu acho, por exemplo, as propagandas paraenses maravilhosas, comparadas com São Paulo e Rio. Eu acho um alto nível que acontece aqui. São muito boas, sim. Eu acho as propagandas das lojas e tal muito boas. E os programas locais, por exemplo, a TV Cultura, que não é porque eu estou aqui e vou falar, mas os ao vivo, as apresentações ao vivo de bandas, eu acho fantástico. Eu não sei se as outras têm esse A gente se esforça, né? Tem uma coisa muito legal aqui na TV Cultura, que é o documentário. O Péricles Leal, por exemplo, foi um dos assuntos de um documentário exibido aqui na TV Cultura. Qual foi o primeiro ano, Regina, que começou a TV paraense? Assim, começou a primeira transmissão, tu lembras assim? Não, começou em 61, a TV Marajoara. Foi no mesmo? Em 61, no mesmo ano. Isso já mostra a maluquice. Essas coisas que eu gosto de televisão, sabe? Essa maluquice. Porque imagina, os caras tiraram do estúdio um equipamento, que era um videotape,
que pesava 800 quilos. E colocaram lá perto da Basílica para poder transmitir a chegada do Sírio. Isso era uma promessa, né? Era uma promessa grande. Aí o Onetti, que infelizmente já morreu, o Rubens Onetti, que era cinegrafista da Marajoara, ele foi com uma câmera de cinema e filmava, corria para a televisão. Aquele pessoal que da Rádio Marajoara, acostumado de rádio, quer dizer, já editou a criagem do seu Sírio. E ele correu para outro lugar. Sim. Deixa eu fazer uma interrupção rapidinha, não vou pedir intervalo não. Para conversar um pouquinho, já que nós estamos na televisão, com o telespectador, primeiro avisar que a gente ainda está sem internet, né, Júcia? Então, quem quiser participar hoje do programa, participe, por favor, porque os assuntos aqui estão bem interessantes e tem sorteio, como eu já disse, com coisas bem legais, por telefone hoje, tá? No 40057758. A gente vai conversar ainda mais um pouquinho com a Regina. E aí, um dos brindes de hoje é esse livro que eu disse agora há pouco na abertura do programa, que é realmente um livro maravilhoso, que é a Memória da Televisão Paraense e os 25 anos da TV Liberal. E a Regina faz aqui tem um artigo nesse livro que é maravilhoso, que conta, o que ela está contando aqui é só um pouquinho do que ela escreve aqui sobre a televisão paraense, num texto primoroso da Regina, realmente. E a gente sorteia esse livro aqui, com certeza sem dúvida nenhuma. E é um material... A gente tem muito pouca coisa sobre a televisão paraense, né, Regina? Muito assim, pouca coisa. Registrado, né? Talvez um pouco mais de trabalho acadêmico tenha surgido nos últimos anos, mas tem muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Na verdade, esse livro surgiu para comemorar os 25 anos da Liberal, da TV Liberal. Foi uma parceria entre as ORM e a Secult, era o Paulo Chaves na época o secretário, e foi... O autor desse livro é o João Carlos Pereira, que é professor e jornalista. Ele é organizador, né? Ele é organizador e fez também toda a parte da TV Liberal. E tem uma coisa nesse livro que eu acho preciosa, que são os depoimentos das pessoas que viveram esse início da televisão. Há um depoimento que eu acho lindo do Luiz Brandão, que ele conta que o Frederico Barata subia na torre da TV Marajoara, hoje onde está o colégio, tem um colégio lá, Sofos. Então ele ia na torre da Marajoara todo de terno branco, como se usava na época, para ficar dando adeus para as pessoas de lá de cima, empolgado com a televisão. Depois também o Luiz Brandão conta que na primeira transmissão do Sírio, eles usaram um carro de externa lá, improvisaram, e o Frederico Barata ia nesse carro, para que vocês percebam a importância que tinha essa transmissão. O diretor superintendente da emissora estava participando da transmissão, como os outros trabalhadores. Acontecimento, né? E ele até diz que ele disse... ele falava, o público aplaude a passagem da Santa, e o Frederico Barata, que era um homem de grande cultura, inclusive um colecionador de obras de arte, tinha uma biblioteca incrível, ele com ódio diz, Brandão, isto não é público, isto é povo, Brandão. Como nós estamos na televisão, eu vou ter que dar uma aceleradinha. Sim, claro. Tá? Tem pergunta do telespectador já para você, porque a gente ainda vai fazer esse bloco com a Atenilda, que ainda vai falar do artesanato também hoje, né, Júcia? O que tem aí de bom? Comentário e uma pergunta, Renata. A Silvana Machado, ela diz que a televisão é um meio de comunicação maravilhoso, mas até hoje ela sente que ainda existe uma espécie de ditadura em algumas emissoras com relação às escolhas dos assuntos a serem veiculados. Ela diz que algumas emissoras pregam a liberdade de expressão e publicam só o que convém, abandonando a realidade da cidade em alguns casos. E o Eduardo Arruda, também nesse sentido, pergunta, sem pestanejar, existe TV imparcial? Isso aí dá outro sem censura, né? Eu já pestanejei. Olha, não, eu acho o seguinte, que a gente tem que ver a propriedade dos meios de comunicação. Você tem grupos que são proprietários, já surgiu assim, esses grupos têm interesses. Então, uma coisa rapidinho a gente vê agora, essa visita do Papa, a própria cobertura do Sírio, né? Como é a cobertura da visita do Papa pela Globo, como é pela Record. Há interesses aí de toda a ordem, interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos, né? E é isso, infelizmente, o interesse público nem sempre é o que vem primeiro.
Aqui nós estamos numa TV pública, então a lógica é outra, né? Invertida. E daí por isso que a gente tem mais tempo também para fazer um programa como este, que você conversa mais, que numa TV aberta já seria uma coisa mais complicada também, né? Porque faz parte da TV o imediatismo. Existe uma lógica comercial coexistindo com a lógica jornalística. E só o que eu devo dizer, em adendo a isso, é que, na verdade, eu sempre presenciei uma grande resistência dos jornalistas. Não estou dizendo isso porque seja a minha categoria, mas os jornalistas, muitos deles sempre tentam, de qualquer modo, fazer notícia. Nem sempre isso é possível, né? Até porque a gente também tem outras dificuldades. Às vezes você tem dificuldades porque também você não tem clareza dos fatos. O caso da escola base é um exemplo que ficou claro para o Brasil inteiro. Você, às vezes, se apressa tanto em achar que você tem a notícia na mão e veicular, a televisão tem esse imediatismo, e você destrói a vida de pessoas, como foi naquele caso, que se imaginava que nessa escola havia abuso de crianças, um delegado afirma isso, a imprensa veicula e a vida das pessoas daquela escola foi destruída, né? Eu acho que esse exemplo ficou para todo mundo até hoje. Vamos ver o que tem mais do telespectador, Regina, para a gente passar para o outro bate-papo com a Tenilda. O que tem, Vamos lá. A Nazaré Talma, ela parabeniza a Regina pela explicação sobre a TV e ela diz que a Manuela manda um beijo para a senhora. E o Fabrício Salvador pergunta como a senhora vê o esporte na TV. O esporte na TV? Olha, não é bem a minha praia, eu gosto de ver os gols. Mas eu acho que, de modo geral, a gente está hoje mais bem servido do que antes. O esporte, às vezes, era meio um apêndice. E agora você tem, inclusive, a transmissão da TV Cultura, né, dos jogos locais, e você tem também os canais fechados. Infelizmente, eles são pagos, mas eu acho que eles cobrem bem o esporte. Nem sempre o Galvão é uma unanimidade, mas eu, por exemplo, que vejo os gols, como digo, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. E um beijo para a Manuela, que é uma criatura maravilhosa, viu? Essa criatura é melhor do que qualquer televisão. Tem 5 anos de idade, a minha vizinha é linda. Não é uma televizinha, né? Porque já tem a televisão. Pois é, mas por causa dela eu já assisti Chiquititas. A televisão foi um acontecimento. Quando começou a TV colorida, era na minha casa, a gente ficava esperando o comercial colorido. Aí quando apareceu uma cor na TV, era aquela alegria. Eu tinha uma tia-avó que ela era um pouco surda. E quando ela ia assistir televisão, ela não tinha televisão na casa dela, ela ia assistir às vezes lá em casa. Era televizinha. Era muito comum. É isso que eu tô falando pra gente. Aí, eu e meus irmãos, que nós éramos conhecidos como os 3 metralhas, nós íamos para baixo do sofá e a gente começava a falar um monte de palavrão. E aí ela pensava que era da TV. Aí ela saiu de casa, reclamou com a minha mãe que ela nunca mais ia assistir TV, porque ela disse que era muito palavrão e aquilo era coisa do diabo. Tá vendo? Tá vendo? Só demonizando. Isso aqui é demonizar a TV. Demonização na TV. A gente segura um pouquinho aqui o bate-papo com a Regina, que eu estou vendo que estão chegando mais perguntas para ela, mas ela vai continuar com a gente até o finalzinho do programa. Foi um pedido que eu fiz especial para ela. E a gente vai passar agora para a Tenilda. E só para registrar, para quem não sabe, que a Regina foi a primeira diretora do Sem Censura Pará, né, Regina? Ali nos anos 80, quando o programa estreou aqui na TV Cultura do Pará. E você começou dirigindo, né? Foi uma das maluquices do Afonso. Eu acho que depois a gente pode falar sobre isso, né? Do Afonso Plautal, nosso saudosíssimo, querido amigo, que trouxe esse programa para cá e ele está até hoje aqui, há 25 anos mais ou menos no ar, né, Regina? Desde 87. E aí a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouquinho com mais outras perguntas. Te agradeço imensamente por ter vindo, trazido esse livro maravilhoso para a gente, para o sorteio. E a gente passa agora direto, sem intervalo, para a Tenilda Alencar. A Tenilda é diretora da Feira do Artesanato Paraense e da Feira do Artesanato Mundial. Esses 2 eventos, que na verdade é uma coisa só, que estão sendo realizados até agora, domingo, no Hangar, e vale a pena conferir, porque tem muita coisa bonita, não é isso? É isso. O que você tem a dizer para a gente? Em primeiro lugar, eu queria consertar. Eu sou coordenadora do Programa do Artesanato Paraense, que é uma pasta da SETER, Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda. Então, nós temos a missão de apoiar os artesãos paraenses, né? Fomentar a produção e a comercialização do artesanato paraense e do trabalho manual.